Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho. Desta vez eu vou falar sobre o meu terceiro livro publicado, que se chama Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante. Então, trata-se de uma obra que conta a história da pesquisa, digamos, dos bastidores, do making of, como falamos em inglês, do meu primeiro livro, que é a história da congregação cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago, no século XIX, à reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então eu comecei a pesquisar para escrever aquele livro, que é o meu primeiro, em 94. E foram assim décadas de pesquisa, numa época sem internet, eu vivi muitas coisas no Brasil e depois surgiu a internet, mas estava muito precária. Em 2000 eu morei nos Estados Unidos, lá eu não fui especificamente para pesquisar, mas também pesquisei. Em 2005 eu voltei e continuei pesquisando, e na verdade até hoje, assim, eventualmente eu pesquiso, porque sempre se encontra documento ou alguma coisa nova, porque essa história nunca tinha sido contada antes, sabe? Até então ela era distorcida, já havia obras que distorciam os fatos por motivos diversos, porém fazer o que eu fiz foi a primeira vez. Aí eu criei uma fanpage, né, sobre o livro, e a partir desta fanpage eu comecei a postar material contando sobre a história, e de repente eu pensei, poxa, isso daria um outro livro, uma outra história, e assim eu fiz, e surgiu o Esclarecimento dos Novos Atos. Então, quando o livro foi lançado, no início desse ano, né, ele saiu em alguns veículos de imprensa, né, o Jornalistas e CIA, né, que eu sou jornalista, e também um jornal em Assis Chateaubriand, onde eu morei, e lá eu tive, digamos, os meus primeiros contatos com a congregação cristã quando criança, um jornal lá da cidade, online, em outros lugares, assim, que não me vem à mente agora. É, então ele é um livro, assim, muito querido, assim, por mim, eu tenho muito carinho, porque fala também de mim, do que eu vivi, das impressões que eu tive ao pesquisar essa história, né, durante tanto tempo. Ele é dividido, tem um sumário, agora, antes não tinha, daí eu acrescentei o sumário agora nessas novas publicações, e ali mostra que ele é dividido em seis partes, melhor dizendo. Primeira parte, o início no Brasil, perguntas sem respostas. Segunda parte, nos Estados Unidos, barreiras e percepções. Terceira parte, de volta ao Brasil, a publicação e o plágio. Quarta parte, os descendentes dos pioneiros e os donos da verdade, entre aspas, né? Quinta parte, a incrível história chilena e uma triste surpresa que me deixou deprimido. Sexta parte, considerações finais e conclusão. Então, né, obviamente eu tinha que falar de mim, né, para contar o porquê, o que me motivou a fazer tal pesquisa. Né? Na primeira parte ali, pegando aqui o livro para ler melhor, primeira parte, o início no Brasil, perguntas sem respostas. Ninguém sabia, eu perguntava assim para os membros da igreja, né? Ninguém sabia o porquê disso, o porquê daquilo. Né? E é uma história bem interessante, porque trata-se de uma igreja que está no mundo inteiro e preserva uma mesma doutrina. Tem aspectos culturais, né, não podemos deixar de dizer, como na Índia, o jeito que eles ficam na igreja sentados no chão, o jeito que as mulheres se vestem, os homens até certo ponto, e outros lugares do mundo, né? Temos igrejas numa colônia de
ciganos em Portugal, e aldeias de índios, né, países europeus, no Japão, na África, enfim, todos os continentes. Mas, em detrimento das características culturais de cada povo ali, que não ofende uma doutrina, a doutrina a qual a congregação está atrelada, ela preserva, né, que para leigos no assunto, digamos assim, que é um cristianismo bem primitivo, um cristianismo assim que, ao meu ver, eu, Emildo Coutinho, e alguns outros pensam como eu penso, ele ficou muito pouco na Terra após a partida dos últimos apóstolos, digamos. Né? Recentemente agora eu me debrucei a ler o que a história chama a filosofia, de patrística, que é aqueles primeiros séculos ali, talvez até o quinto século mais ou menos, a história da chamada cristandade ou dos cristãos. E quando eu me debruço sobre esse período, eu vejo ali muita influência da filosofia grega, Platão, coisas assim que já tinha deturpado aquele cristianismo primitivo apostólico. Por isso que eu acho que o nascimento assim dessa doutrina, novamente, eu vejo como um renascimento. Porque ela não tem literatura, ela não tem filosofia, não tem assim literatura de espécie alguma. Você poderia perguntar, tá, mas esse livro que você escreveu? Sim, mas a igreja não se envolveu com ele. E eu tento o máximo me ater aos fatos históricos, né? Quando eu entro ali em questões doutrinais ou mesmo filosóficas, é mais para explicar aspectos históricos, né? E sinceramente, para ser bem sincero, eu acho que nem precisaria. Esse livro é destinado àqueles que pesquisam a história da congregação cristã ou sendo membro da congregação que queira saber a sua história, né? Claro que a gente ousa criar alguns termos assim, por exemplo, esclarecimento dos novos atos. Aqui eu criei aquela ideia de que ela nasceu na colônia italiana, em Chicago, e daí se esparramou para o mundo inteiro, onde tinha colônias italianas. Esses colonos dos Estados Unidos iam para essas nações, né, levando ali, digamos, as boas novas. Então eu vejo como uns novos atos, né? Assim, algo que eu criei. Mas uma literatura, uma pesquisa, livros, enfim, em diversos idiomas, que já estudaram esse movimento que eles chamam de ítalo norte-americano, eles vão chamar de reforma italiana, né? Eu cito isso no livro e coisas do gênero. Mas para mim, eu não vejo assim como uma reforma, eu vejo como um nascimento mesmo, um surgimento, um renascimento, melhor dizendo. E o porquê disso é assim, baseado novamente no que eu pesquisei, no que eu vejo, claro, na minha fé, não tem como separar eu, Emildo Coutinho, do que eu acredito quando eu leio a Bíblia, né? Eu sou cristão e sempre assim, mesmo antes, né, de ser cristão, me batizar na congregação cristã, eu já tinha aquela firme convicção ali que a Bíblia é a única guia da fé de quem crê. Não é preciso acrescentar obras literárias, filosóficas, como durante o período da patrística foi feito, né, bastante, e dialogando com o paganismo, digamos, né, aquela cultura que eu acho interessante. Eu leio Platão, eu leio Aristóteles, eu leio muito filosofia, só que eu sei separar as coisas, eu não misturo isso com a minha fé. É interessante, eu encontro muita coisa parecida no pensamento de Platão e mesmo de outros, assim, que eu estudei no doutorado, assim, Diógenes, esqueci agora, não vou me lembrar. Diógenes traduziu, né, um outro filósofo grego, e eu vejo muito de pensamento assim genuinamente cristão, mas eu acho assim, você pegar e misturar
e começar a criar a sua própria literatura também, como fizeram ali os pais, os chamados pais da igreja, no período patrístico, eu não concordo. É uma coisa, é um paradoxo e muito perigoso, né? Porque a gente tem que saber até onde ir, tem que ter uma fé bem convicta, firme, para que você não venha a misturar as coisas e deturpando algo que foi deixado, né? Eu creio assim que foi deixado para que nós preservássemos sem nada acrescentar e nada tirar. Então é um limite ali muito tênue, né? Muito tênue, porque mesmo entre nós ali nas pregações da congregação, nas congregações que é totalmente oral, né? Há ideias diferentes, a gente vê, né? Coisas diferentes de pensares no que nós chamamos ali, né, de anciães, nos nossos pregadores. Porém, nada é produzido assim de literatura. Então, quando é oral ali, a coisa flui melhor, não foi escrito, não se criou literatura, cada um entende do jeito que entendeu, como diz, né, cada cabeça uma sentença. Então, é uma estrutura que eu acho que funciona muito bem, assim, a mim muito me agrada. Enfim, esse livro, né, fugir um pouco aqui do assunto, sou bem prolixo quando eu falo, é sobre isso, né, e continuando sobre a pesquisa, né, segunda parte nos Estados Unidos, barreiras e percepções, né, lá tudo que eu percebi, as barreiras até linguística que eu encontrei, né, até dominar melhor o idioma, embora eu já tenha ido falando, né, o idioma. Terceira parte, de volta ao Brasil, a publicação e o plágio, né, eu sofri um plágio quando eu publiquei, né, o meu primeiro livro sobre a história. Eu descobri que eu havia sido plagiado, ipsis literis, assim, cópia descarada. Aqui eu trago as provas nessa parte sobre esse assunto. Quarta parte, os descendentes dos pioneiros e os donos da verdade. Aqui eu falo dos descendentes com os quais eu conversei e os donos da verdade, entre aspas, porque muita pessoa afirma que, né, distorce a história e tenta, né, passar como verdade. A internet está cheia de gente assim, de youtubers, enfim, fazendo esse tipo de coisa, e isso é internacional. Na Itália acontece muito, na Argentina, é uma coisa que hoje, com o advento da internet, é impossível, né? E convence alguns, né? Infelizmente. Quinta parte, a incrível história chilena e uma triste surpresa que me deixou deprimido. Essa história chilena é linda, linda, linda. Eu estava em contato daí com uma fonte chilena e durante a minha pesquisa, a minha escrita, melhor dizendo, do livro, ele faleceu. Aí eu tive que continuar ouvindo a voz dele nos áudios que ele me mandou, os documentos, né, que eu li. Ele me mandou farta documentação e ele já tinha partido. Isso aqui me deixou muito deprimido. E também, novamente, o plagiador do meu livro entrou nessa história, causou assim um mal-estar que eu tive que, em nome do Brasil, pedir desculpa, perdão para essa minha fonte chilena que infelizmente não está mais viva, né? E sexta parte, considerações finais e conclusão. Aí eu entro mais precisamente no esclarecimento, dizendo o porquê que muito se deu da forma que se deu, né? Então eu vou também aqui colocar nesse vídeo. Eu não vou ler agora, mas vou deixar nessa parte, quem quiser dar uma pausa, né? E leia ali o material, o texto, melhor dizendo, aqui da contracapa, né? Aí temos a orelha, né? Uma orelha, duas, né? Assim, né? Que é basicamente parecido com o outro livro histórico, né? É um texto muito parecido, principalmente o que fala de mim, assim, não é um texto novo, né? Então é um livro muito interessante para quem quer complementar a leitura do histórico ou mesmo conhecer, né, alguns aspectos os quais eu mencionei aqui. Por hoje é só, nos vemos na próxima.